Muito bem, gente. Aqui é o professor Ivan que está falando. Muita gente me pediu, após injustiça na correção dos recursos, o caminho que você deve seguir para conseguir fazer sua reclamação na ouvidoria da FGV e da OAB, tá bom? Então, primeiro de tudo, aqui ó, www.oab.org.br. Esse é o endereço da página aqui da OAB Nacional. Você vai ter essa tela de abertura. Veja que aqui você tem um menuzinho azul, tá? E aqui você tem a ouvidoria. Ouvidoria. E aí você vai, só de passar o mouse aqui já vai abrir um menu. Você vem aqui e coloca o Fale Conosco. Clicou, abriu aqui ouvidoria, Fale Conosco, tá? Você tem aqui essa opção. E agora você vai fazer o quê? Dados pessoais, né? Pessoa física, sua profissão. Você pode ter uma profissão, você pode colocar estudante, tem essa opção aqui, tá bom? CPF, nome, feminino, masculino. Aqui, se você tem uma idade igual ou superior a 60 anos, ou se é uma pessoa com deficiência, isso aqui é para dar prioridade aí no trâmite, tá? E obviamente a informação precisa ser verdadeira. Seu e-mail, telefone, Brasil, o estado em que você está, para abrir aqui a sua seccional. Muito bem. Dados pessoais resolvidos, tá? Aí você vem para manifestação. Tipo de manifestação, você abre e coloca reclamação. Assunto, você vai colocar exame de ordem, tá? Então você tem uma reclamação lá em cima, no assunto exame de ordem. Selecione o exame de ordem, estou recorrendo do exame 39, então tá lá, 39, exame de ordem unificado. Aí vai lá, subassunto. Isso é o mais importante, o que você quer é um pedido de reconsideração de segunda fase. Pedido de reconsideração de segunda fase. Área jurídica, se for a minha área, direito penal, mas você tem a sua área aí para poder colocar. Aqui, concordo com a política de privacidade, papapá, você habilita o quadradinho. O que fica faltando? Só o conteúdo com esses 8.000 caracteres para você inserir aí a sua observação. Aqui, ele só vai aceitar o conteúdo de acordo com a seguinte resolução. Então, o que eu vou te mostrar agora é a resolução 29 de 2022. Essa resolução estabelece os procedimentos para o recebimento de um pedido de reconsideração de nota de segunda fase do exame de ordem unificado em caso de erro material por meio do sistema de ouvidoria do Conselho Federal da OAB. Erro material significa erraram na somatória dos seus pontos ou a sua resposta está idêntica ao gabarito e eles não atribuíram a respectiva pontuação. Erro na soma, você respondeu certo e não te deram ponto. Isso é erro material. Se você está em uma dessas duas situações, você precisa correr aqui na ouvidoria. Muito bem. Aí tem lá a diretoria do conselho, aquela coisa toda, estabelece o procedimento do pedido de reconsideração, O artigo 2º é o que te interessa. O artigo 2º ele tem o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então tem aqui, o que é erro material? Somatório das notas ou correção em desconformidade com o gabarito, que é exatamente o que eu falei. Você pode requerer por meio do sistema de ouvidoria do Conselho Federal a revisão da nota, aquele sistema eletrônico que eu acabei de mostrar. Você tem 5 dias úteis a contar da data da publicação do resultado definitivo para poder pedir esta revisão. 5 dias úteis é o seu prazo, então não demore para fazê-lo. Parágrafo 2º, o pedido de reconsideração deve ser feita na ouvidoria do Conselho Federal da OAB por meio do formulário eletrônico observar as seguintes especificações. Então eu te mostrei ali todo aquele preenchimento, todo aquele trâmite, você pode voltar e pausar o vídeo quantas vezes você precisar, tá bom? E agora vamos para o que você pode ou não pode colocar no quadradinho dos 8.000 caracteres. Indique a referência da questão a ser revisada. Questão 1, letra A. Questão 3,
Letra B, peça. Então você vai especificar a referência da questão que você quer que seja revisada. 2. Qual é o erro material dessa questão ou dessa peça? E a fundamentação pertinente para revisão com as peculiaridades da prova. Ou seja, está aqui na linha 13 da minha prova, respondi exatamente o que está no gabarito, vocês não me deram. Cumpri o prazo, senão ele vai ser intempestivo, o prazo de 5 dias úteis está bem grande aqui em cima, tá? E agora vem o mais importante. Não realize menção à nota que você precisa para ser aprovado. Olha, só faltou 0,40. Se você colocar isso, seu recurso vai para o lixo. 2. Não realize identificação de qualquer forma no campo do formulário destinado ao relato da ocorrência do erro material. Então você não pode colocar seu nome, seu número de inscrição, a cidade onde você fez, nada. Porque quem vai revisar a correção da sua prova deve fazê-lo de forma sigilosa, sem saber quem está pedindo, para evitar fraude. Não anexe nenhum tipo de documento ao pedido. Pela sua documentação e seus dados pessoais, estamos dentro do Conselho Federal da OAB e dentro da FGV, os caras têm acesso à sua prova. Então você não pode anexar sua prova, não pode anexar espelho, nada. Você vai escrever: eu fiz isso na linha tal, não me deram e o gabarito era esse. Na questão tal, eu escrevi isso, não somaram minha nota. Então você precisa identificar, colocar as linhas e pronto, tá? Bom, vamos lá. A ouvidoria do Conselho Federal envia o respectivo pedido para a Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado para análise. Vão verificar se o recurso pode ser admitido, ou seja, é tempestivo, está dentro dos 5 dias, tem alguma identificação do candidato, enfim, todas essas regrinhas que tem aqui. Tudo certo, eles remetem isso para a banca do exame, ou seja, a ouvidoria da OAB vai falar: FGV, corrige isso direito, porque a ouvidoria é um órgão que serve para controlar a qualidade do trabalho que está sendo feito. Então são os caras bem críticos. Se você chega via ouvidoria com um erro material, a chance de dar certo é grande, desde que tenha um erro material. Requerimento da revisão da nota deve ser analisado no prazo máximo de 30 dias úteis, a contar da data do recebimento pela banca do referido exame, podendo ser prorrogado por igual período. Ou seja, 30 mais 30, no máximo 60, é o que eles prometem aqui. 60 dias úteis. Parágrafo 5º. Finalizada a análise do pedido de reconsideração da nota, a banca pode concluir pela existência do erro, majorando a nota, ou pela inexistência do erro, mantendo a nota. Manifestação da banca é encaminhada para a Coordenação Nacional, que vai comunicar o resultado para o examinando por meio do sistema da ouvidoria. Artigo 3º. Não será aceito um pedido de revisão sobre alegação genérica, porque eu estou discordando do gabarito ou estou fora do prazo. Não cabe recurso desse parecer final. Então você não vai ter uma outra chance no exame 39, que é o caso. Poderia ser o 40, 41, tanto faz. O recebimento do pedido de reconsideração por meio do sistema da ouvidoria do Conselho Federal não se trata de um novo recurso, sim de uma oportunidade para sanar erros materiais em caráter excepcional. Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado vai designar um representante para acompanhar o andamento dessa análise de reconsideração encaminhados para a banca, ou seja, estamos de olho. Os casos omissos vão ser resolvidos pela coordenação. E aí entra em vigor a resolução, ou seja, tome cuidado. Você tem acesso à resolução 29 de 2022, é só procurar, você vai ter esse texto ali. Então toma bastante cuidado com o que você não pode escrever sob pena de indeferimento sumário do seu recurso. Agora que você já sabe que vai mostrar simplesmente os erros, o gabarito assim, o meu também não me deram, tá? Você vai mostrar ali, então você já sabe que você não vai se identificar, não vai anexar nada, e aí depois você volta, né, como a gente mostrou para você, aqui nos 8.000, e você coloca aqui o seu texto. O ideal
faça isso num editor de texto, coloca lá contagem de palavras com espaçamento para ver quantos caracteres você tem, ilumina aquele texto, Ctrl C, Ctrl V, joga aqui dentro e estando dentro dessas 8.000 caracteres, você vai simplesmente vir aqui para baixo e colocar enviar. Feito isso, você vai ter aí um número do seu envio, tá? E aí fica só aguardar a manifestação dos caras. É isso. Esse é o site, esse é o formulário assim que você preenche e a resolução te dá aí o que você deve e o que você não pode fazer. Valeu, gente. Boa sorte aí na luta contínua em busca da solução dessas injustiças feitas por estes corretores. Um abraço.